Olá, como vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom, nós estamos trazendo aqui um momento de reflexão da Palavra de Deus, assim como sempre fazemos. Porém, antes de começarmos, queremos orientar, falar, dar uma explicação, né? Tem sido muito difícil gravar, fazer o que nós fazemos no nosso dia a dia. Tem sido, cada dia que passa, tem se tornado mais difícil. Mas nós continuamos aqui na luta, na perseverança, na insistência, né? Agora mesmo a gente estava gravando, aqui não tem esse problema, né? Mas duas ou três vezes, eu não me lembro bem se foram 2 ou 3 vezes, né? Foram 2 vezes, foi, filha? 2 vezes faltou, deu um pico de luz, né? Quando estávamos gravando esse áudio para você que nos ouve, que nos acompanha no nosso dia a dia. O que queremos falar é sobre a necessidade de todos nós realmente entregarmos a vida para o Senhor. Eu não tenho pressa de falar, como muitas das vezes as pessoas não têm pressa de deixar de ouvir um funk, um forró, uma coisa que não edifique você. Portanto, eu gostaria que você nos acompanhasse e ouvisse até o final o que aqui vamos falar, porque é muito importante. Se possível, curta, siga, compartilhe com outras pessoas. É muito importante. Não estamos brincando de ser cristão e nem brincando de falar da vontade de Deus, mas queremos aqui trazer algo que é muito importante, que talvez ainda você não tenha ouvido, tá bom? Bom, ultimamente nós temos visto essas guerras que já tem algum tempo, temos visto também a pandemia que passou, né? Mas entre aspas ainda está ativa, e muitas outras coisas como a política, né? A política local, né? E essa política, falar sobre essa política é falar sobre a palavra de Deus. Como falar sobre a palavra de Deus? Falar sobre a política. O que tem a política a ver com a vontade de Deus? A política atual a qual vivemos no nosso país, ao nosso ver, dentro da vontade de Deus, ela já estava prevista. Porque virá o tempo em que todos nós seremos perseguidos, caluniados, presos, cortados, mortos. É vero, é real. A palavra de Deus já tem se cumprido dia após dia, né? Quando alguém incita ao outro, a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o governo do Senhor é diferente do governo ao qual nós vivemos. Temos que cumprir com as nossas obrigações, sim, as nossas obrigações nós temos que cumprir. Muitos líderes orientam o povo, a membresia, em quem fazer, em quem votar, em quem isso, em quem aquilo outro, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Pode a igreja do mundo, do universo, se unir para votar em uma determinada pessoa, mas se não for a vontade do Criador, se não tiver escrito, ele não entra, ele não consegue. Então muitos brigam, porque a política local não aceita a família, não aceita isso, não aceita aquilo. Ei, você que lê a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, o que a Bíblia fala no final do tempo? Você tem como mudar o que está escrito? Nós, a igreja do Senhor, tem como mudar o que está escrito? Nós, a igreja do Senhor, temos como impedir a vinda do Senhor, porque Ele virá após todos os acontecimentos da palavra de Deus. Retardar a volta de Cristo. Quem somos nós para impedir a vontade do Criador? Então vamos partir para o princípio, que a realidade é que tudo que está acontecendo tem que acontecer.
Vai ter dia que você não vai poder pregar. Para você pregar hoje, no local que eu estou, eu tenho que ter autorização. Eu não posso falar do amor de Deus numa praça. Eu tenho que ter autorização, aguardar o momento, aguardar o dia e aonde vai se colocar. Vai ter dia que nem autorização nós vamos ter, porque nem na praça e nem tampouco dentro de casa fechado, se ouvirem você falando, vai ter problema, como tem países aí que hoje rasgam a Bíblia e não pode falar do amor de Deus. A Bíblia fala sobre isso. E tentar impedir o avanço da palavra de Deus é loucura. É loucura um líder querer colocar para você, meu irmão, você tem que votar nesse, você tem que colocar esse, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, a nação cujo Deus é o Senhor não é a nação que nós estamos vivendo nesse momento, não é esse século. Quando se fala daquilo que você tem que viver. Você tem que viver neste século, mas viver dentro da vontade, do contexto da palavra de Deus. O nosso Deus, ele não tramita dentro da política local. Você quer ver vou dar a você que está nos ouvindo um exemplo. Vou dar a você um exemplo. Muitos condenaram aqueles camaradas, né? Os sacerdotes que condenaram o nosso Senhor, que condenaram o Criador à cruz, entre Barrabás e Jesus, entre um malfeitor, entre um camarada ruim, um homem bom. Qualquer pessoa, obviamente, ia pedir que solte o homem bom, o homem que não fazia mal à sociedade. Mas ali naquele meio daquele povo tinha o povo que se dizia povo de Deus, mas que não aceitavam, como no dia de hoje não aceitam o que nós aqui estamos falando. Muitos não aceitam o que nós estamos falando. Abrindo os olhos a vocês, para que possam entender, é a vontade de Deus, não a vontade da hora, mas a vontade do Criador. Naquele dia, aquele governador, ele tinha um poder, naquele momento, de absorver, humanamente falando, ele tinha o poder de absorver o nosso Senhor, o Messias. Não coloca ele não, coloca Barrabás. Jesus não, solta Jesus e coloca Barrabás. Mas tinha que acontecer, porque ele tinha que morrer na cruz, ele tinha que pagar um preço para que você que hoje nos assiste, nos ouve, através do YouTube ou do WhatsApp, possa entender que a vontade de Deus, muitas das vezes, é loucura aos homens. Poxa, mas ele era tão bom, ele curava enfermo, ele ressuscitava mortos, mas e ele morreu? O que ele fez para merecer isso? É vero, é real. Aquele era o plano da salvação, e é o plano da salvação que tem que acontecer. Nós não temos como mudar. Observe que o Senhor Jesus falou aquele governador: olha, basta você falar, você não sabe que eu tenho um poder. Eu tenho um poder para te absorver. E sabe o que o nosso Senhor, se você não leu a Bíblia, leia a Bíblia e vai ver. Poder não te é dado sobre o meu governo, porque o meu governo não é deste mundo, e daqui eu não sou. Ou seja, ele estava dizendo que aquele camarada, aquele governador, ele não tinha autoridade de absorver ou não o Senhor, que tinha que acontecer o que tinha que acontecer, ou seja, ser morto, espateado, ser furado, tudo isso tinha que acontecer, e não tinha governador, não tinha rei, não tinha quem mudasse o rumo dessa história. Portanto, o que estamos vivendo, a guerra, a política contrária à vontade de Deus, contrária à família, tudo isso é bíblico, e nem você e nem ninguém tem como mudar isso. E quando os líderes colocam a você que temos que lutar por uma nação nas mãos de Deus, estamos lutando contra a vontade do Criador. É vero.
Eu não estou pedindo a você a sua opinião, estou afirmando dentro da palavra. Leia a palavra e você vai ver que isso é o que está escrito. E o que tem acontecido está escrito, e para nós, cada dia que passa se torna mais difícil conseguir gravar. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias muito complicados, e trazer a palavra para você. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, nos assiste, preste atenção. Tudo que você tem vivenciado nesse momento é literalmente o que está escrito. E o que está escrito, literalmente, nem você, nem eu, nem os anjos têm poder para mudar a vontade do Criador. A única coisa que você e eu temos que fazer é estar pronto, é estar preparado e sair desse mimimi religioso que leva você a um trâmite contrário da vontade do Criador. O que é Bíblia, o que é a palavra de Deus, ela é imutável. A igreja moderna é satânica. A igreja do século é satânica, diabólica. Haja visto que a palavra afirma que no final dos tempos, tudo isso que está acontecendo tem que acontecer, mas nos finais do tempo, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, muitos líderes vai estar sobre ele e vai dizer: poxa, Senhor, eu estou aqui, olha, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz, e eu fiz. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais o que? A iniquidade. O iníquo está acima do altar. Como identificá-lo? Só você ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, você vai ver que tudo que está escrito são amantes de si próprio, são presunçosos, egoístas, são aqueles que levam para você a teologia da financeira, a teologia financeira, que se você não tiver uma boa aparência, um bom carro, um bom dinheiro, se você não tiver condição financeira, olha quantos líderes estão por aí nos seus iates, nos seus jatinhos, sim ou não? E quantos membros desses líderes passam necessidade e quando chegam até esses líderes pedem para pagar uma conta de luz, que realmente vai cortar, porque não tem, porque olha, eu estou passando necessidade, e o líder vira e fala assim: sabe por que você está passando necessidade? Você está sendo desobediente a Deus, você não está sendo fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta. Mas talvez você que esteja nos ouvindo diga para mim, fala assim: olha, eu já fiz voto com Deus na fogueira santa, eu dei meu carro, meu caso, e recebi. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele faz sinal para que você acredite. Deus, ele não quer o seu dinheiro, Deus, ele não quer, a única coisa que Deus quer de cada um de nós é fidelidade, é o amor, é temer a ele e fazer a vontade dele. Quando nós nos inclinamos para as coisas materiais, momentâneas, literalmente momentâneas, desagradamos a Deus. E você há de convir conosco que ultimamente as instituições religiosas têm levado o povo a um fanatismo financeiro. Muitos entram num grande êxtase, glória, aleluia. O inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele fala em línguas, ele fala em língua que você não queira saber a língua como ele fala, bonita. Ele prega, ele louva, ele aparentemente, ele manda o paralítico andar, o cego enxergar. Foi lhe dado o poder para que você que está nos ouvindo, até mesmo, se possível for, seja enganado. E é isso a vontade de Deus, que tudo isso aconteça, que após isso venha o Criador, venha o Messias, ele venha para pegar aqueles que não se curvaram, como muitos hoje têm se curvado. Muitos, olha, tem uma passagem bonita que eu coloco sempre, é aquela passagem que o nosso Senhor,
ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E todas as tentações dele nós podemos trazer para o dia de hoje e provar e mostrar a você que essas tentações que ele resistiu, muitos nos dias de hoje não estão resistindo. Não estão resistindo. Você quer ver? Eu vou começar a falar. Ei, Jesus, olha só. Está vendo essas pedras? Você está com fome, não está? Aí, manda que ela transforme em pão. Manda ela se transformar em pão e vai saciar sua fome. Você vai comer. E ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Sabe por quê? No momento difícil, no momento em que talvez você já tenha vivenciado isso na sua própria vida. No momento que você está passando uma dificuldade muito grande, está com fome, está realmente... E você clama e os cristãos não te atendem, ninguém te atende, tu olha para um lado, olha para o outro, ninguém te dá confiança. Aparece alguém que te oferece uma coisa. E você fica meio em dúvida, mas você aceita. Você aceita. Pode ter certeza que muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele faz isso. E você aceita e desvia da vontade de Deus. Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Olha, vamos até ali aquele monte ali. Pode pular. Pula. Pula, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, ele vai te segurar. Quantas pessoas Jesus disse: não devemos atentar o nosso Senhor Deus. Deus, ele não atenta a ninguém, por isso não o podemos fazer. E ali você vê pessoas pagando um preço, atentando a Deus, achando que é a vontade do Criador, mas é a vontade dela, é a vontade da carne dela, é o que ela acha que está correto, e ela vai e faz, e se dá mal, aí diz: foi o capeta, o diabo entrou. Não, foi a criatura que não teve a sabedoria e foi atentar ao Senhor. Há muitos anos atrás eu perdi um pastor, porque ele, infelizmente, ele foi para um monte num determinado local no Rio Grande do Norte, e lá ele foi fazer oração, e foi com a filha, só que aquele monte estava proibido pelo tráfico local. O que aconteceu? Deus não poderia ter livrado? Sim, mas qual seria a diferença ele ir naquele monte, ou num outro monte, ou dentro do seu quarto? Sabe o que aconteceu? A filha foi estrupada aos seus olhos, segundo o relato, morta, e ele também. Atentar a Deus é saber que vai colher as consequências. Agora, o que hoje vivenciamos em uma grande escala, Satanás levou o Senhor ao cume do monte e falou: está vendo todas essas riquezas, todas essas nações, tudo isso, todo esse ouro, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus olhou para ele, fitou e falou: adorai somente a Deus. E Satanás bateu em retirada, porque ele resistiu à tentação de Satanás. E quantos hoje estão sendo atentados dentro de uma congregação a buscar o melhor, a buscar a grandeza, a buscar a riqueza deste mundo, e quando se ajoelha nessa riqueza que os líderes usados pelo inimigo tenham levado, vocês não estão vendo, adorar a Satanás na riqueza momentânea, você desvia da vontade do Criador. Mas peraí, você não pode falar isso. Posso. Sabe por que eu posso? Porque eu tenho um livre-arbítrio para falar aquilo que Deus quer. Por que o Senhor, que era rei, era dono de tudo que os teus olhos, os nossos olhos, pode colocar, ele pelo menos com um dentezinho de ouro, ele não tinha? Por que ele era humilde, enquanto estava no nosso meio, tendo todo o poder? Ele foi humilde. Ele mostrou a você, e como ele diz na palavra,
que tenhamos o suficiente para nos mantermos. E nunca, olha, vá e pegue somente o suficiente. Isso aos apóstolos. Nós estamos aqui mostrando a você as tentações às quais talvez você esteja se curvando. Mas Satanás está ganhando terreno. E é tempo da igreja do Senhor reagir, levantar a cabeça e ver que tudo que está acontecendo é da vontade de Deus e se posicionar como cristão, orar, jejuar, clamar a Deus e não se envolver com política, com as coisas deste mundo, fazer a sua obrigação. Mas não fazer o que muitos fazem, levar determinadas pessoas para cima de um altar que se torna um palanque, se torna, em vez de púlpito, uma paródia de teatro, uma palhaçada, porque o altar de Deus é símbolo de sacrifício, o altar de Deus é símbolo de santidade. Não é qualquer um que, na nossa época, no início, para subir no altar tirávamos o sapato, com temor e reverência ao poder da criação. E é assim que devemos de olhar a Deus, é assim que devemos de ter a vontade do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique atento a tudo que tem acontecido, Talvez você não consiga dar certo em nada, as coisas estão dando tudo errado, mas não desanime, luta, persevere, porque Deus é contigo. Só não venda a sua bênção, só não venda o seu direito de herdar a vida eterna. Perca um olho, a cabeça, o braço, a perna, perca o que tiver que perder, mas não perca a salvação, não perca a fé, não perca a visão da vontade de Deus. Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é uma palavra que Deus me deu para tentar passar, mas eu não estou conseguindo, mas eu vou finalizar com essa palavra. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha, quando aceitamos o nosso Senhor, quando estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, as coisas são novas. É novidade de vida. Você que talvez falava palavrão, você que fumava 3 maços de cigarro, você que se prostituía, que roubava, quando você aceita, você que cultuava imagens, quando você aceita o nosso Senhor, tudo isso por mar do esquecimento. Deus te perdoa para que você siga entendendo a vontade dele, que é contrária à vontade nossa, a vontade humana, o querer humano. Então todas essas crenças, elas passam, ficam para trás, e agora você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas ficaram lá atrás. Você aceitou o Senhor? Então entenda, o momento que estamos vivendo, a dificuldade que vamos enfrentar, que estamos passando, ela é imutável. Não tem igreja no mundo que faça mudar o que está escrito. O que está escrito vai acontecer e tem que acontecer, e não tem igreja no mundo que faça mudar. Então, como diz a Escritura, as coisas velhas passaram. Aquela mentalidade humana de que, mas eu vou lutar para um governo melhor, eu vou lutar para algo melhor, eu vou lutar para, mas o povo de Israel era um povo guerreiro, era um povo vitorioso, era um povo rico, era um povo, o povo de Israel, naquela época, o povo de Israel, lá em Israel. Ei, você está dentro desse contexto? Está dentro, dessa vontade, desse povo, desse poder? Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Somos, pela misericórdia de Deus, temos também o direito à salvação.
Mas o que temos que entender, que a maior riqueza de um homem é reconhecer que Cristo morreu por nós e que devemos de seguir os seus caminhos, fazer a sua vontade, fazer o seu ide e não o nosso ide. Portanto, você que nos ouve, procure fazer a vontade de Deus e não deixe a vontade sua prevalecer sobre a vontade do Criador, porque Ele quer salvar a sua vida, Ele quer levar cada um de nós. Estamos muito perto disso, e cada dia que passa, a vontade dele tem acontecido. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um dia aqui me tomo, e como sempre faço, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade que tenho de poder falar na Tua palavra, de poder ser Tua boca. Ah, meu Senhor, obrigado por tudo que tenho e por tudo que sou. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai, eu quero te pedir que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor toque nesses corações, nessas pessoas que nesse momento oram conosco, essas pessoas que nesse momento assistem esse vídeo pelo nosso canal. Ah, Senhor, que o Senhor venha abrir, meu Pai, os olhos, aqueles que têm nomes que vivem, mas na realidade estão mortos, porque não conseguem enxergar a veracidade da Tua vontade. Ah, Senhor, ah, meu Pai, no nome santo daquele que se fez carne, daquele que esteve no nosso meio e que morreu para dar-nos a salvação, a oportunidade que esse meu irmão, que essa minha irmã, que todos nós temos de poder seguir os seus caminhos, os seus passos. Ah, Pai, ah, meu Senhor, em nome dele eu te peço, fortaleça esta mulher, este homem, este jovem, esta jovem, esta pessoa que nos ouve, para que ela possa entender a vontade do Senhor e que ela possa ficar firme, porque grande é a bênção daqueles que descansam no Senhor, que batalham na grande luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade, contra os principados, contra as forças celestiais do inferno, que todos os dias rude ao nosso derredor, bramando para nos estragar, para destruir a Tua criação. Fortaleça-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, te clamo, fortaleça, Senhor, a cada um de nós, porque sabemos que é difícil, mas não é impossível. E sabemos também que aqueles que lutarem e perseverarem até o fim, esses sim herdarão o reino de Deus. Por isso, Senhor, por essa pessoa acamada no leito de dor, eu te peço, toca nela. Por essa pessoa enferma, visita ela. Segundo a Tua vontade, faz o Teu querer na vida dela. O Senhor conhece os nossos corações. Pai, cuida de cada um de nós, Senhor. Liberta esse que se encontra preso nos vícios da cocaína, do crack, da heroína, da maconha, do cheirinho da loló, do pico, dos barbitúricos, de tudo, meu Pai, que vem intoxicando a mente, o sangue, o coração dessa pessoa. Ah, Senhor, pela fé, acreditamos que o dependente químico ele é curado, ele é liberto por completo, porque pela fé acreditamos que o morto possa ressuscitar. Ah, Pai, que a Tua palavra venha ser grande em nossas vidas, na vida daquele que crê. Eu te agradeço, Pai, por essa família. Meu Deus, visita essa casa, visita esse lar,
Visita essa esposa, esse esposo, esses filhos. Visita, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Visita esse homem de Deus, ó Pai, que tem procurado fazer a tua vontade. Tem procurado, meu Pai, buscar a tua vontade. E cada dia ele fica mais só. Entendemos, Senhor, que quando fazemos a sua vontade, nos isolamos deste mundo. O mundo nos odeia, o mundo nos persegue, o mundo não nos quer, o mundo nos deixa de lado. E como nos dias de hoje, ó Pai, o mundo está dentro de muitas instituições, não somos bem chegados em muitas delas, porque vemos o agir do mundo, o agir de Satanás, e pouca palavra, pouca mensagem, pouca explicação, muitos gritos, histeria, porém, ensinamento da tua vontade é muito pouco. Pai, abre os olhos, Senhor, dessa pessoa que nos ouve, o coração, para que ela entenda a tua vontade, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você puder, compartilhe, curta, envie para uma pessoa. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.